começando mais um Ed 3, o seu podcast da Liga de Basquete Norte-Americana. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do meu, do seu, do nosso podcast de NBA. O Ed 3 está de volta, está no ar. Até emocionei aqui para fazer a nossa característica abertura, meus amigos. Muito boa noite, Mano Mixel, hoje do templo, do lugar mais sagrado deste país, a conhecidíssima, famosa Sacada do Mano Mixel, o lugar onde lendas são criadas, onde mitos são fortalecidos e onde histórias são contadas. Para alguém que teoricamente não se preparou para fazer essa abertura, até que você foi muito bem. Espero que os nossos queridos ouvintes não queiram saber por que a sacada é famosa, porque isso é desnecessário. Isso é somente um episódio aí da Dark Web. A gente vai só no episódio para assinantes, quando a gente bater a marca de 100 mil apoiadores, a gente conta essas histórias. Isso aí poderia ser um episódio da série Além da Imaginação também. Né? Então... Mano Mixel, Leozão, muito boa noite. É um prazer enorme revê-los com essas caras fofas, lindas, maravilhosas. Leozão, às vésperas de seu casamento. O homem está aí. E Mano Mixel ao lado da sua sacada, né? Pisando na sua sacada. Leozão, inclusive, não só Leozão, mas todos que nos veem, nos ouvem. Se um dia adentrarem a sacada no Mano Mix, eu recomendo que façam descalço. Por quê? Para que você sinta a energia que habita aquele lugar. Você não pode entrar de tênis. Não pode entrar de meia. Vai cortar toda a diversão. Tem que absorver a energia do lugar, entendeu? É tipo pisar no gramado do Maracanã, né? Exato. Você tem que sentir o gramado ali, sentir a história envolvida naquilo. Não é qualquer coisa. Então é relevante, de fato, a comparação, mas eu diria que no Maracanã não aconteceram tantos eventos importantes para a história da humanidade quanto aqui na sacada, mas enfim. Perfeito. Meus queridos amigos, estamos sumidos há um bom tempo, tiramos umas férias prolongadíssimas depois do final da temporada, tivemos Olimpíadas em que, né, os Estados Unidos, como a gente já esperava, atropelou todo mundo, papai LeBron numa atuação espetacular. Teve aquele joguinho ali contra a Sérvia, mas a hora que os caras quiseram jogar, eles jogaram, né? A minha Sérvia foi assaltada, eu vou morrer contando essa história. Mas não falaremos de Olimpíadas, até porque já passou, assunto velho. Falaremos do que vem por aí. E nesta nova temporada 24-25, iniciaremos o nosso preview dos times da NBA, conforme sugestão do nosso querido Mano Mixel, falando dos times pelas posições em que eles terminaram a temporada passada. Então vamos começar este episódio falando da Conferência Oeste. Conferência que na temporada passada demonstrou aí, né, um grande equilíbrio, uma grande batalha para os times irem para os playoffs. Começaremos por ela de cima para baixo. Falaremos de 5 times hoje. Deixa eu pegar minha colinha aqui, inclusive. OKC, Denver Nuggets, Minnesota Timberwolves, Los Angeles Clippers e Dallas Mavericks, o atual vice-campeão da NBA. Meu tesouro não conseguiu. Muito bem, vamos começar com o xodozinho aqui, mas antes do xodozinho, né, do Mano Mixel, que é o Oklahoma. Mano Mixel, onde encontrar o Ed 3? Achei que não ia ter isso hoje. Não, jamais. Não vim de tão despreparado assim, não. Nossos queridos ouvintes podem nos encontrar no @podcast_ed3 no Instagram ou no @podcasted3 no Twitter. A diferença é que no Twitter, ou X, sempre, né? Importante é porque tem o pessoal que nasceu na década de 80, que vai chamar de Twitter ainda, e tem o pessoal que nasceu na década de 90, que não sabe o que está fazendo da vida, então vai ficar meio perdido ali, e os 2000 para cá que vão chamar de X. Então, você pode nos encontrar no Twitter /X, no @podcasted3, sem o underline, e no Instagram, no @podcast_ed3. No Instagram a gente sempre posta quando tem episódio novo, então é o melhor lugar para você ficar sabendo dos últimos
episódios. E no Twitter a gente dá ali os nossos pitaquinhos sobre o mundo do basquete. E além disso, né, Leozão, tem mais lugar onde encontram a gente, né? Vocês podem nos encontrar no bar aqui na rua. Não, mentira. Você pode nos encontrar no TikTok, né? Para você que não viu o Brasil ser campeão de num campeonato relevante de futebol. Para você que não tinha visto o Brasil competir em Olimpíadas também de forma séria, foi a primeira vez que acompanhou. Para você que não tinha visto o Brasil ser campeão no vôlei de praia feminino. Para você tem no TikTok também, então siga-nos em podcast é de 3 lá no TikTok. Agora que voltamos, também voltarão os posts. Enfim, de conferência, de ano, de temporada, também estarão por lá, tá? Alguns cortes, alguns conteúdos aí especiais para essas plataformas, então siga-nos. E se tiverem alguma ideia de dancinha para o Rafa comemorar esse nosso retorno, por favor, enviar nos comentários aqui também. Eu acho que você deveria fazer um corte toda semana do Baliza dos Deuses e Arranhada de Para-Choque e postar no TikTok, cara. Já está no planejamento aqui semanal do Ed 3. Tanto para Perfeito. TikTok quanto para Instagram, tá? Uou. Disponível em todas as plataformas de vídeo. Muito bem, vamos ao que interessa. Mano Mixel, essa é a temporada do OKC. O time que terminou em primeiro agora pode sonhar com o título, dada a nova chegada de Alex Caruso. Eu acho que o OKC vem um pouco mais forte, né? Eu acho que a principal característica desse rebuild do OKC, rebuild muito rápido, diga-se de passagem, é decisões bem pensadas e acertadas. Principalmente quando, obviamente, a gente olha em retrospectiva, né? No começo, parecia um rebuild como outro qualquer, muitas picks, aí começa ali, escolhe um jogador aqui, um ali, pega o próprio Josh Giddey, que eu vou falar dele mais à frente, que era um jogador que com um estilo de basquete pouco característico, mas que pelo menos por um tempo deu certo no OKC. E as peças foram se encaixando, né? Eu acho que essa é a tônica dos últimos anos do OKC. As peças elas vão se encaixando muito bem. O Shea assume muito bem a condição de franchise player, carrega esse peso muito bem e evolui. Né? As duas últimas temporadas do Shea, a gente está falando de um jogador com média de 30 pontos por jogo. Isso é bastante relevante, né? E um jogador que contribui de outras maneiras também. Picks como Jalen Williams, que não era nenhuma pick tão alta, era uma pick de loteria, mas não é um top 3 e tem se mostrado um grande jogador. Chet Holmgren, que em algum momento muita gente teve a dúvida, mas como vai encaixar? Vai, não vai encaixar? Encaixa, funciona. Então foi um time que as peças foram de fato se encaixando. E eu acho que essa off-season, a tônica da off-season do OKC é continuar montando quebra-cabeça, porque eles trocam uma peça que, apesar de ter ajudado em determinados momentos, claramente não encaixava mais no quebra-cabeça, que é o Josh Giddey, não estava conseguindo ser útil, não estava conseguindo ter o mesmo nível dos outros. Quando estava em quadra, era um jogador que costumava ser presa fácil, tanto no ataque quanto na defesa. E por mais que isso possa ter a ver com limitações dele, também tem a ver com o estilo de jogo do OKC. Ele é um cara que tem mais dificuldade para jogar o jogo que o OKC joga, de altíssima intensidade física, de trocas e de aceitar a troca na defesa também. Ele não é esse cara que consegue fazer tudo isso. E traz o Alex Caruso, que acho que é um dos role players aí mais desejados da NBA nos últimos tempos, né? Excelente defensor de perímetro e um armador competente. Não diria que ele é um excelente armador ofensivamente, mas ele é um armador competente, ele não é desprovido de qualidade de basquete. E como defensor, ele é muito bom. Isso faz com que a gente não sabe ainda qual vai ser o quinteto titular. Eu não sei se o Caruso vai ser titular. A minha aposta até seria que ele viria do banco como um sexto homem. Mas isso cria possibilidades de variação de jogo em que você, por exemplo, você pode ter Ludort e Caruso juntos marcando no perímetro, que são dois dos melhores defensores de perímetro da NBA. Isso pode ser muito interessante e pode ser decisivo em determinados momentos. Além disso, busca mais uma peça no Isaiah Hartenstein, que acho que não é um excepcional pivô,
longe disso, mas eu acho que tem uma característica de pivô clássico que cumpre um papel que o Chet Holmgren teve muita dificuldade para cumprir na temporada passada, de dar fisicalidade para o garrafão, de brigar por rebotes ofensivos e defensivos contra pivôs fortes. Para mim, o que definiu a série contra o Dallas foi rebote ofensivo. Numa série tão apertada, tão próxima, a gente pode falar de várias coisas que o Dallas levou vantagem, algumas que o OKC levou vantagem, mas para mim o rebote ofensivo é uma que você não pode ceder tanto rebote ofensivo e querer ganhar uma série de semifinal de conferência, né? As outras coisas, elas podem ter a ver com característica de time e serem aceitáveis em algum nível ou dificuldades com as quais o time vai ter que lidar. Agora, não ganhar rebote ofensivo e ceder rebotes ofensivos, né? Isso faz muita diferença porque basquete é um jogo de estatística, de porcentagem. Se você deixa seu adversário tentar 2 vezes por lance com muita frequência, você vai tomar mais pontos no longo prazo do que deveria, do que poderia. Então, acho que o Hartenstein pode cumprir esse papel, e aí eu acho que vai ficar muito uma coisa de ele e o Caruso, eventualmente, talvez, em determinadas características, um vai estar em quadro, o outro alternando entre uma formação que tem um big tradicional, e aí você abre mão do Caruso mais atrás, ou você, de fato, empurra o Chet Holmgren para fazer a 5 em determinados jogos, e aí abre espaço para ter o Caruso ou algum outro jogador colaborando nas alas ou na armação. Mas eu acho que são peças que têm muita possibilidade de se encaixar, né? Foi muito preciso em olhar o que faltou e vamos buscar algo que encaixe aqui, que complemente. Nenhuma delas é peça que você isoladamente olha e fala o nível vai mudar totalmente por causa desse cara. Mas talvez o nível já não precisasse mudar totalmente. Não, estou falando de um time que foi primeiro na conferência, foi a semifinal da conferência, fez uma série dura com o Dallas, que acabou sendo campeão da conferência. Então é um time que já está num nível alto. Talvez esses ajustes sejam suficientes para deixá-lo num nível ainda mais alto. Um ponto aqui digno de nota, também trouxeram aqui o Nikola Topic no draft. Confesso que não sou um grande especialista em basquete universitário ou basquete internacional de jogadores jovens, mas reza a lenda, o Rafa Medeiros está se matando aqui de rir, porque obviamente eu não tenho nem tempo para ficar assistindo NCAA ou basquete fora dos Estados Unidos aí da garotada, mas trouxe um armador que é supostamente um bom prospecto e pode aí também ser mais um jovem talentoso, e considerando quão bem o OKC vem fazendo suas picks, podemos ter expectativa de que seja mais uma peça que vai se encaixar e colaborar em algum momento. Tô rindo porque você me deu um ótimo gancho, meu amigo, como sempre. Seria? Leozão, o OKC é top ou é topic? Nossa senhora. Voltamos bem, né? Topic seria o carro? É o carro. Não tinha uma Topic? Era uma Tem perua. uma van chamada Topic. Que certamente o pessoal que acessaria o TikTok não vai... Jamais saberia o que é uma Topic. Mas isso é a gente gerando o quê? Cultura para esse povo mais novo, gente. Entendi. Aí, Leozão, agora falando sério. Hartenstein é um grande impacto para esse time do OKC, na tua visão? Sim. Tanto o Hartenstein quanto o Caruso, eles são grandes impactos. Eu acho que em 2 pontos que o Oklahoma pecou muito. Como o Manu Mixer, o garrafão, eu acho que foi o principal ponto ali nos playoffs, que já vinha desde da outra temporada. O Chet Holmgren mitigou um pouco isso, mas na hora que o negócio apertou, ele não aguentou a bucha, porque era muita pressão em cima de um cara só. Então o Hartenstein, ele meio que cobre esse papel também. Acho que ele cobre até melhor do que o Chet Holmgren. Ele é o cara que, se alguém tentar infiltrar no garrafão, ele vai dar um tapa no peito do cara tentando dar uma bandeja, sabe? Porque o famoso aqui não. Então ele é esse tipo de cara. É o cara que vai dar cotovelada pra pegar rebote e ele vai fazer 6 pontos por jogo, dá 8 cotoveladas, 5 faltas e 15 rebotes, sabe? É o que ele vai fazer nesse Oklahoma, eu imagino. E é o que o Oklahoma precisa também, tá? Não só na parte do garrafão na área defensiva, mas ofensivamente também. Ele é um cara que pode atacar mais o garrafão em questão de força física do que o Oklahoma tinha
teve principalmente nos playoffs aqui da temporada passada. E aí eu acho que o Caruso também entra muito nessa função de atacar o garrafão, porque ele talvez seja ali, sei lá, top 5 melhores jogadores com leitura de jogo na NBA. Tanto que ele fez a carreira dele, a fama dele com o LeBron James, porque ele era o cara que melhor entendia o LeBron ali na NBA, talvez. De entender os espaços, entender como jogar, entender onde atacar o garrafão, qual a jogada correta, entre aspas, tá, a se fazer, tanto no ataque quanto na defesa. Então, eu acho que são dois caras que dão um pouco mais de robustez, talvez, ao Oklahoma nos dois lados da quadra. Agora o Oklahoma tem dois caras que foram top 3 de roubos de bola na temporada passada, com o Shai e o Caruso. Tem um dos melhores reboteiros, com o Hartenstein. Então você vai. Assim, eu concordo com o Mixel que não tipo, não são essas adesões, essas adições, na real, que fazem o time ser um candidato a título, ou fazem ser talvez um dos melhores times da NBA, porque já foi nessa temporada. Mas talvez sejam essas adições aqui que sejam os caras que vão fazer a diferença numa série de playoffs. É o Drew Holiday, por exemplo, que o Boston Celtics adicionou. Até no último episódio que a gente fez lá no fim da temporada passada, que eu comentei como jogadores como o Drew Holiday, que são caras que complementam times, são armadores que são muito bons defensores de perímetro, que leem muito bem o jogo, que tendem a errar pouco e que pontuam quando é necessário. Eles são muito importantes para times que querem ser campeão. O Holiday já provou isso em mais de um time, o Caruso já provou isso também no Lakers. Então eu acho que esse tipo de jogador é muito importante. Então, na minha visão, essas duas adições fazem muita diferença, apesar de não achar que nenhum dos dois vai ser titular, eu acho que são dois caras que podem fazer muita diferença pro Oklahoma no longo prazo. E de certa forma dá um pouquinho mais de experiência também, né, cara? Um pouquinho mais de canja ali. Caruso já tem uma experiência grande na NBA, o Hartenstein não tem tanto tempo quanto o Caruso, mas o cara mais testado também já do que o próprio time do OKC como um todo. Meus queridos, vocês acham que vocês iam fugir da Berlinda hoje? Acharam errado. Temporada passada, o OKC foi primeiro colocado na Conferência Oeste, com 57 vitórias e 25 derrotas. No Mixel, mais, menos ou igual a isso? Defina mais menos. É mais vitórias Mais ou vitórias, mais menos vitórias? vitórias ou campanha igual, na sua opinião? Eu acho que vai ser Essa é próximo de surpresa. novo. Eu acho que eu espero ultra boa campanha. Difícil saber se o Oeste vai ser tão equilibrado de novo. Eu vou seguir meu coração e vou dizer que vai ser mais. Que isso, hein? Só Que porque eu isso. gosto do OKC. Muito bem. Leozão? Não, assim, eu diria mais vitórias, tá? Eu acho que o Oeste vai ser menos selvagem do que ele foi na temporada passada. Então eu acho que o Oklahoma vai despontar mais. Ou seja, 58 aí pra cima. Eu acho Isso. que o Oklahoma bate 60 vitórias essa temporada. Uou, o homem cravou, hein? Eu preciso gravar isso aqui para depois voltar no final do ano. 60 a mais, eu acho que vai Oklahoma. 60 a mais é uma campanhaça, hein? Sim. Nossa, concordo com vocês. Também acho que o Oeste tá meio desfalcado e desfigurado alguns times esse ano. Vamos falar de alguns, inclusive. Muito bem, meus amigos. Vamos agora para o segundo time da nossa listinha de hoje, que são os queridos Nuggets de Denver. Time que foi campeão Patrocina nós, Sadia. temporada retrasada, né? E na temporada passada não conseguiu chegar nem nas finais de conferência. Sucumbiu e ficou pelo caminho para o Minnesota Timberwolves, não foi isso, Mano Mixel? Para o Minnesota Timberwolves, exatamente. Muito bem. Leozão, tá por aí ou passo pro Mano Mixel a bola aqui por enquanto? Acho que pelo silêncio, vamos com você, Mano Mixel. Só atualizando, vamos achar aqui minha colinha. O Nuggets renovou, né, com DeAndre Jordan
Ele aí que é muito utilizado para fazer cosplay de pivô nos treinos do Nuggets. Nos treinos só, né? Porque em quadra mesmo não dá muito, não. E além disso, trouxe aí sim, aqui temos polêmica para discutir nesse episódio, né? Trouxe o Dario Saric, tranquilo, 2 anos, contratinho. E ele, Russell Westbrook, chegou em Denver. Saídas tivemos do KCP, foi pro Magic. Olha aí o Magic, hein? E o Red Jackson, que também foi aí pro Charlotte Hornets. Leozão não voltou, não. Voltou, Leozão. Boa. Então vou poder passar a bola para você pra gente fazer aquele revezamento aqui, 4 por 100 livre. Leozão, e aí? O Jokic tá mais abandonado do que nunca ou achou a dupla que vai trazer mais um título para ele com o Russell Westbrook? Cara, essa contratação do Westbrook eu acho curiosa, vamos colocar assim. Porque todos os reportes dizem que foi algo pedido, né? Que houve uma discussão ali interna e meio que o Jokic falou que seria bom trazer ele. O Michael Malone falou também que talvez seja interessante, etc. Então, eu acho bem curioso para entender o que diabos eles estão buscando com o Russell Westbrook, sabe? Ele vai ser o cara que, pô, quando o Jamal Murray não tiver em quadra, ele vai ser o cara que vai conduzir o ataque. E aí, porque assim, basicamente era quando o Jamal Murray saía, o Jokic conduziu o ataque, vice-versa. E aí vai ser basicamente o quê? Vai jogar Jokic e Russell Westbrook juntos, tipo... Então eu tô curioso para entender o que exatamente eles querem fazer com o Westbrook, tá? O que eu achei mais interessante dessa free agency foi o Saric, porque o Saric, ele é meio que um baby Jokic, né? Ele é um pivô europeu, ali do leste europeu, né? É um cara que passa muito bem a bola dentro do garrafão, que arma o jogo ali da cabeça do garrafão, que consegue pontuar ali, fazer aquelas bandejinhas, uns giros e tal, óbvio. Em perspectiva, tipo, 10 vezes pior do que o Jokic, mas é um cara que talvez emule, de certa forma, ali um mínimo do que o Jokic faz. Que talvez seja o cara que vai substituir ele quando ele for pro banco. Então, eu acho que assim, essas duas contratações são para tentar talvez suprir o momento que Jamal Murray que Jokic vão pro banco. Eu tenho minhas dúvidas se elas fazem tanto sentido quanto o pessoal esperava que elas fizessem. Então, assim, eu acho que desde que foi campeão, hoje eu enxergo o Denver muito mais fraco do que naquela temporada. Eu acho que principalmente a perda do Caldwell Pope é muito dura. É um cara que é muito bom defensor, muito bom chutador, que em alguns jogos fazia muita diferença em questão de pontuação para Denver. Então, não trouxe ninguém para suprir essa ausência. A se ver se os desenvolvimentos ali internos dos novatos suprem de certa forma isso, né? Porque Denver tem alguns caras que têm se desenvolvido ali dentro. Mas no geral, o Denver me decepcionou um pouco na remontagem desse elenco do que eles têm hoje para o que eles tiveram 2 temporadas atrás, por exemplo. Leozão, aproveitando que você é torcedor do Lakers, antes de passar pro Mamixel, não parece um pouco a mesma desconstrução que o Lakers fez no elenco de apoio depois de ter sido campeão da bolha? Parece sim. Eu acho que aqui tem uma diferença que aquele Lakers tentou trocar para cima, né? Desconstruir aquele elenco para tentar trazer, por exemplo, acho que foi o Westbrook naquela off-season para tentar montar um trio e etc. E eu acho que aqui é uma noção diferente. Aqui o Denver só não tinha dinheiro. Eles só se amarraram em contratos X que ocuparam espaço demais e não tinham o que fazer. Então, tipo, o KCP foi embora porque eles não tinham como renovar, basicamente. Eles não tinham como pagar o que o Magic foi pagar para ele. Eles tinham, eles só iam estourar o segundo. Então, e agora com esse novo sistema de contrato, isso pune muito mais, né? Então, eu acho que eles estão se prendendo bastante. Eu acho que, assim, tem similaridades, mas para mim tem muito mais diferenças no porquê isso está acontecendo. Perfeito. A consequência parece ser a mesma, mas a causa é diferente. Perfeito. Mano Mixel, Westbrook é o parceiro ideal para o Nikola Jokic, na sua opinião? Antes de falar disso, eu queria dizer que
a comparação do Leozão do Dario Saric com o Jokic, dizendo que ele é em algum nível um baby Jokic, é mais ou menos a mesma coisa que me comparar com o Ronaldo Fenômeno, dizendo que eu sou um baby Ronaldo Fenômeno, porque ambos somos brasileiros e jogamos de centroavante. Eu achei que você ia falar que é a mesma coisa que comparar o Pedro Raul com o Yuri Alberto, mas tudo bem. Porque aí até dá para fazer essa comparação mesmo, né? Mas, enfim, para além disso, eu acho que o Nuggets, quando a gente fala do Westbrook, ele está fazendo mais ou menos a mesma coisa que os últimos times que pegaram o Westbrook, que levaram o Westbrook, fizeram, que é apostar. O Westbrook podia ser patrocinado por uma dessas bets que está inundando o mercado de patrocinadores de futebol aqui no Brasil. Porque é uma aposta, ele é um jogador que tem, até por características de jogo, uma certa aleatoriedade envolvida. E eu particularmente não gosto. Inclusive, eu não gosto também do Nuggets não ter renovado o KCP por questões financeiras. Eu entendo, ia ficar caro, não tanto pelo contrato, mas por todo o entorno de imposto, multa, enfim, tudo que seria imposto a eles ali por violar o segundo nível lá de cap salarial. Mas eu acho que isso é muito ruim para um time que precisa fazer trocas para ser campeão, que precisa buscar jogadores para ser campeão, porque tira muito da mobilidade do time para fazer isso. Não era o caso do Nuggets. O Nuggets já tinha o time para brigar. E eu acho que o KCP vai fazer muita falta, porque ele era uma bola de 3 confiável, né, uma outra opção além do Michael Porter Jr., e ele era um excelente defensor. E quando a gente olha para quem está lá agora, o Jokic não é um grande defensor. O Michael Porter Jr. não é um grande defensor. O Jamal Murray não é um grande defensor. Nenhum deles passa perto disso. A gente tem o Aaron Gordon, que é sim um excelente defensor. E aí, olhando hoje, talvez a aposta seria que o novato Christian Brown vai jogar aqui. Até tem características de um bom defensor, mas é outra história. A gente está falando de um cara experiente, de um cara já campeão e já provado, versus um novato que está entrando no terceiro ano dele, teve bons momentos e momentos não tão bons assim. Então, eu acho que o time quinteto inicial piora um pouco, de ser talvez o melhor, ou junto com o Boston Celtics, na minha opinião, o melhor quinteto inicial da NBA, eu acho que cai um degrau com essa troca. E acho que a aposta deles, pensando, racionalizando por que eles foram atrás do Westbrook e até do Dario Saric, eu acho que eles querem melhorar um pouco a segunda rotação deles. É a única possibilidade. Eu não acho que é para o Westbrook não vai ser titular, eu não acho que é para pensar numa combinação dele com o Jokic. Eu acho que é para trazer para cá, para a quadra, um cara que talvez tenha condições de liderar e de ser uma segunda unidade e de ser perigoso nessa segunda unidade. Porque o Nuggets, ao mesmo tempo que ele tem, por estatística, agora não estou falando de opinião, por estatística, o melhor quinteto inicial da NBA, ele também tem uma das piores segundas rotações. O gap é muito grande. Né? Então sempre foi característico. Com o Jokic em quadra, o Nuggets ganha de todo mundo. Sem o Jokic, o Nuggets perde para todo mundo. E aí no final do jogo a gente faz as contas para ver qual Nuggets ganhou por mais ou perdeu por mais, para ver como que terminou o jogo. Eu acho que é um pouco isso, tentar atacar esse ponto. Só que, sinceramente, eu não sei se o Westbrook... Considerando que eu até desenvolvi uma certa simpatia pelo Westbrook nos últimos anos, tá? Você é uma figura simpática. Mas eu não sei se ele é esse cara. Muito bem, mano, Mix. Concordo com vocês. Acho que é. Eu gosto bastante do Saric até, cara. Não acho ele um jogador ruim, não, pra compor elenco. Acho uma boa peça. Não, eu só fiz a brincadeira pra comparar, porque o gap é muito grande, né? Não é o Baby Jokic, mas é um bom jogador. Denver Nuggets terminou 57-25 também na temporada passada, empatado com o OKC. E aí? Melhor ou pior ou igual? Quem vai primeiro, Leozão? Eu posso ir, é pior. Aqui, ó, cravo. 53 vitórias pro Denver Nuggets. Que isso, homem, tá O Jamal Murray vai ficar 26 jogos fora essa temporada. Essa probabilidade é alta. O Leozão é o cara das bets também, né? Então ele tá cravando muitas coisas aqui. Inclusive, fica uma curiosidade aí, hoje o Brasil é o número 1 em acessos de bets, com mais de 3 bilhões de acessos diários, se não me engano, em sites de apostas.
Fica aí a curiosidade. É curiosidade preocupante, eu diria. Enfim, eu também acho que vai ser menos. Não vou fazer aposta sobre o Jamal Murray, mas eu acho que vai ser menos de 57 também. Cara, eu acho que vai ser bem menos por um fator, principalmente. Se eles não dosarem esse elenco vai entrar muito estourado nos playoffs. Eles não podem fazer o que Thibodeau fez com o Knicks, por exemplo, na temporada passada, ou com todos os times que ele dirigiu na história da humanidade. Se, tipo, qualquer um desses caras que jogar mais de, sei lá, 40 minutos, ele vai estourar, não vai ter como. Exato. Então, assim, pra não estourar, eu acho que eles vão ter uma campanha pior, cara. Pra tentar nos playoffs aí sim dar uma arrancada. Enfim, voices of my head. Muito bem, meus queridos, vamos para o Minnesota Timberwolves, time que terminou na terceira colocação da temporada da Conferência Oeste na temporada passada, com 56 vitórias e 26 derrotas. Vejam o equilíbrio desses três primeiros colocados na temporada passada, temporada que teve o grande destaque do Anthony Edwards, a temporada em que ele realmente aí mostrou que veio e botou o Minnesota aí na terceira colocação. Mano Mixel, e aí? Tivemos aqui a renovação do meu querido, eu gosto desse cara. Eu acho que ele devia ter mais espaço aqui, inclusive no Minnesota, Luka Garza. Esse eu acompanhei na universidade, tá? Eu gosto dele, Leozão. Eu tenho jogadores que eu me apego. Esse daí, eu lembro de assistir o March Madness que ele jogou. E eu lembro de assistir pensando, caralho, esse é muito o pivô branco que fica no banco de um time da NBA gritando. E ele é assim mesmo. Ele é exatamente esse cara. Ele é esse cara. Mas todo time precisa desse cara. Além disso, tivemos a chegada de PJ Dozier por um ano e, pasmem, Joe Ingles está em Minnesota também por um ano. Saídas de Kyle Anderson, Jordan McLaughlin, Wendell Moore Jr. e Monte Morris saíram do time. Mano Mixel, um Wolves que praticamente manteve a sua base da campanha passada, com suas principais estrelas, Anthony Edwards, Karl Anthony Towns e Rudy Gobert. Vai dar trabalho de novo, Mano Mixel, na sua opinião, ou é imprevisível aí? Eu acho que vai dar trabalho de novo. Esse time encontrou um jeito de jogar. Acho que é um time que tem limitações, mas ao mesmo tempo, em alguns aspectos, é extremamente forte, né? Principalmente defensivamente, como é notório. Tem vários defensores competentes, tanto no perímetro quanto no garrafão, jogadores que conseguem suportar contra adversários difíceis. Tem o suposto melhor defensor da NBA, suposto, porque eu tô fazendo isso porque eu não quero cravar o Rudy Gobert como o melhor defensor da NBA, porque... Mas sabe quem quis cravar o Rudy Gobert? Quem? Mãozinha. E você? Nossa, cravou bonito, hein? Não, mãozinha não. Enfim. Ali iludiram a gente, hein, Leozão? Deixaram a gente sonhar. Pois é. O Rudy Gobert, que ganhou o melhor defensor da NBA, o prêmio na última temporada, e de fato, independente de qualquer opinião jocosa que a gente possa ter, é um bom defensor. Então tem jogadores que suportam 1-1, tem um sistema defensivo que suporta, se precisar dobrar em alguém, vai conseguir dobrar sem se expor tanto, como fizeram com o Jokic em determinados momentos, enfim. Tem vários jogadores muito interessantes ali o time praticamente não mudou. Então eu acho que sim, vai ser perigoso de novo. Acho que é um time que precisa resolver problemas ofensivos, precisa ser um time mais insinuante ofensivamente, que consiga ser menos previsível, que consiga quebrar mais defesas adversárias. Eu acho que, dado que eles não têm, sinceramente, nem meios de adicionar uma outra grande peça ofensiva, a única maneira que eu vejo para isso acontecer é que o Anthony Edwards suba mais um degrau ainda, principalmente do lado ofensivo. Trouxeram agora, numa troca com o Spurs, a pick 8, o Rob Dingan, e muita leitura é que ele é um armador para
ser o cara depois do Michael Conley, porque o Michael Conley está chegando aí para os seus 38 anos, ou alguma coisa, 37 anos, algo que valha. Então não deve ir muito longe mais. Eu desejo uma vida longa, mas como jogador de basquete não deve ir muito longe mais. E eles não têm condições de, com a imobilidade de cap que eles estão no momento, cap todo preso, de trazer um outro grande armador sem ser apostando num jovem, e aí eu acho que é muito nessa linha que trouxeram o Rob. E aí vamos ver se vai ser um cara que vai conseguir cumprir esse papel aqui e se vai poder ajudar o Wolves. Mas eu acho que o Wolves muda muito pouco, tá? Para a temporada que vem. E mais uma temporada de Anthony Edwards All-Star aí, Leozão? Podemos prever isso ou não? E Ah, sim. liderando? Não, essa daí acho que é uma presunção bem honesta da sua parte, tá? De todo mundo, inclusive. É, Assim, eu acho que o Wolves, eu concordo com o Mixo, ele não tem muito o que fazer, porque a partir do momento que você paga 42 pro Edwards, 43 pro Rudy Gobert e 49 pro Karl Anthony Towns, você não paga mais ninguém, basicamente, né? Então você meio que se vê preso nisso, e aí acho que, tipo, eu concordo que os grandes saltos que Minnesota vai depender pra ir bem na temporada são do Edwards e do McDaniels. São dois caras que vão precisar jogar mais ainda do que jogaram já na temporada passada. Só que pra mim o grande problema é que o Minnesota não resolve o principal problema dele, que é o poder ofensivo. É, Eu acho que o Anthony Edwards vai cada vez mais ganhar espaço, ter mais a bola na mão, ser o cara que vai fazer média de 37 pontos na temporada. Só que a gente sabe que, historicamente, caras que fazem temporadas assim não chegam longe nos playoffs. Você pode levar um time longe, fazendo pontuações tão altas assim. Mas você precisa que o time também te leve longe sem você precisar fazer essas pontuações tão altas. Então, pra mim, esse é o grande problema do Wolves, que é eles se colocaram numa situação de não ter por onde correr, basicamente, sem se abrir mão de coisas muito valiosas. Então, assim, eu não espero nada muito relevante do Wolves essa temporada, tá? Vou ser bem sincero que o que fizeram essa temporada agora, a que passou, né, 22, aliás, 23, 24, foi muito surpreendente pra mim, e eu espero algo muito pior do Wolves na próxima temporada. Até porque eu acho que talvez esteja chegando um momento que o Mike Conley talvez não consiga mais produzir da mesma forma que ele vem produzindo, é, ainda mais com a sobrecarga que ele vai ter em questão de armação. Talvez o Rudy Gobert já esteja chegando num ponto da carreira em que as falhas dele estão ficando muito mais evidentes, porque já tá ficando um cara já de, acho que vai fazer 33 ou 34 anos agora. Ele já não tem talvez o mesmo vigor e a mesma. Ele mudou muito do jogo dele na temporada passada, isso é verdade, mas eu sinto que ele talvez esteja ficando um pouco mais atacável, vamos dizer assim, em playoffs do que ele foi em outros momentos. Então isso começa a comprometer bastante. E eu acho que o principal ponto é que a gente chegou no limite do Karl Anthony Towns, sabe? Ele melhorou a temporada passada, mas ainda não é o bastante. E aí, tipo, Minnesota tá meio que num limbo que você tem jovens jogadores muito bons. Você tem um core ali de Anthony Edwards, de Jalen McDaniels, de Naz Reid, por exemplo, que são muito, muito, muito bons. E você tem ali um outro core do time, que é Mike Conley, que é Rudy Gobert. E aí eu vou encaixar o Karl Anthony Towns nisso, que o Karl tem quase 30 também. Que assim, não é que eles não produzem mais tão bem ou não são tão bons assim, mas que talvez eles estejam impedindo que as suas jovens estrelas talvez deem o salto que elas precisem. Então, para mim, o Minnesota talvez tenha uma temporada muito ruim que pode culminar com um time se remodelando inteiro para a próxima temporada. Porque, assim, do que eu espero do Wolves essa temporada nada muito grandioso, nada muito melhor do que foi a temporada passada. E aí, tipo, aquele negócio, quando você faz isso uma vez, é positivo. Foi o que foi a temporada passada do Wolves. Quando você faz a mesma coisa 2 temporadas seguidas, se não for ser campeão, já começa a ser um negócio que você fala assim, pô, a gente não evoluiu nada, sabe? Então, tipo, o Wolves tá pagando muito dinheiro, tá acima da folha salarial, tá entrando naqueles bloqueios lá do first e do second apron, e não vai chegar em lugar nenhum, basicamente, de novo essa temporada. Então eu acho que
É uma temporada que Minnesota não tem muito como evoluir. E eu acho que é uma temporada que, assim, é uma temporada meio perdida, tá, pro Wolves, sendo bem sincero. Porque eu não vejo muito cenário de evolução pra esse time, que eu acho que era o mais importante nesse momento. Entre esses jovens promissores, eu tenho certeza que você está considerando o Luka Garza, né? Qual que era o próximo tema mesmo que a gente ia falar? Leozão, achei você bem pessimista com o Wolves, hein? Não Cara, acho é que que eu vai acho que, estar tudo assim, isso assim de ruim, não. então, é porque assim, é um time bom, tá? Não, acho que eu talvez eu tenha me expressado mal nesse sentido. É um time que, pra mim, vai chegar ali em segunda rodada de playoffs. Dependendo dos chaveamentos, talvez chegue na final da divisão, na final da conferência, por exemplo. Mas, tipo, o quão diferente é isso do que teve essa temporada, sabe? E eu acho que esse é o ponto que pega, que é tipo, o Wolves claramente teve uma evolução. E aí agora, se ele estagnar nesse momento, se tipo, beleza. A gente vai pegar todos esses caras não vão evoluir, o time vai ser a mesma coisa que foi a temporada passada. O que de positivo está tirando disso? Porque você tem um core ali que é muito jovem. São caras que, tipo, daqui 3 anos vão atingir o pico deles. Então você tem a chance de, por exemplo, remodelar um elenco, ver tudo que vai funcionar em volta deles e talvez trazer peças específicas para complementar esses caras. Porque hoje, por exemplo, a presença de, por exemplo, Rudy Gobert e Karl Anthony Towns limita o Anthony Edwards em determinados aspectos. Mesma forma que o Mike Conley também limita em outros. O Jaden McDaniels a mesma coisa. O Naz Reid tem menos tempo de quadra por ter o Karl Anthony Towns e o Rudy Gobert na equipe, sabe? Tipo, pra mim, hoje, faria muito mais sentido você abrir mão ou do Gobert ou do Towns e botar o Naz Reid de titular e, tipo, mano, esse é o nosso cara aqui e ele vai ser o cara que a gente vai ficar e, tipo, ele vai evoluir, a gente vai fazer ele ser o cara aqui, ou então o Anthony Edwards vai ser o cara que vai ter a bola na mão. A gente definiu que ele vai ser esse cara. Então, tipo, como a gente vai evoluir ele pra ser o cara que vai ter a bola na mão e distribuir o jogo e criar jogada, ou então não? Ele não é o cara que vai ter que ter a bola na mão. Ele é um cara que vai pontuar, que vai ser nossa estrela, mas quem vai ser o armador vai ser um cara que vai fazer isso, isso, isso e isso. E, tipo, se você está com o Mike Conley ali, o Mike Conley tem, tipo, o quê? Mais 1 ano de carreira? 2? Então vai fazer 37 anos agora, sabe? Então, eu acho que talvez seja esse limbo que o Minnesota se enfiou, que ele é um time bom, ele não é bom o bastante e ele não tem espaço para evoluir na forma que ele tá atual. A única forma desse Minnesota evoluir é, tipo, todos esses jogadores aqui passarem a jogar muito mais. Tipo assim, eu não acho que é muito a realidade desse time, que todo mundo deu um step up incrível e aí por causa disso eles vão ser melhores. Muito bem, Leozão. Minnesota Timberwolves, como eu falei, 56-26. Vou nem perguntar pro Leozão, mano, amigo. Se eu Não, perguntar o Minnesota vai ter mais vitórias esse ano. Se você for ver 56, Minnesota vai pra 59 esse ano. travei, né? Mano, amigo, você tá no mudo. Você está propositalmente fazendo um encerramento de comentário que vai contra tudo que você falou durante os últimos minutos? Não, ele Isso não tá indo contra o que eu falei. Eu falei que é um time que continua muito bom. Mas eles não vão ter espaço para evolução. Eu acho que o Oeste esse ano ele vai ser menos complexo, menos próximo do que ele foi a temporada passada, por exemplo, tá? Porque eu acho que os times que eram medianos, muitos deles enfraqueceram para essa temporada. Mas Então, aí tipo, o tá Minnesota é um time que ele vai bater em time ruim. Não tem o que fazer. Porque você tem um cara tipo Anthony Edwards, você tem o Gobert, que é talvez o melhor defensor da NBA. Tipo, você com isso, com esse core, com essa defesa muito forte, você bate nos times meia boca ou fracos da conferência. Então, tipo, isso não é um problema pra mim. Só que o problema é que o Wolves, pra mim, ele não tem que ser um time que vai bater em time fraco. Isso é o mínimo que ele tem que fazer. Ele tem que ser um time que vai chegar e vai ganhar do Dallas, que vai ganhar do Oklahoma, que vai ganhar do Denver. E eu não vejo Minnesota sendo isso hoje. Óbvio, contra Denver, beleza, porque é a criptonita do Denver. Mas, tipo, eu acho que ele não consegue evoluir além disso. Então, tipo, ele permanece na mesma estafa, vai, que ele tava na temporada passada. E pra mim, tipo, isso faz com que ele ganhe alguns jogos a mais do que ele ganhou na temporada passada, por exemplo. Entendi. Mano, Mixel, Eu queria pedir desculpas aos telespectadores por serem forçados a passar por esse tipo de situação. Né? O cara fica lá 5 minutos. O nível de respeito que a gente tem com os nossos telespectadores tem que ser maior, Leozão. A gente não pode
fazer eles perderem o tempo deles durante vários minutos para depois afirmar exatamente o oposto no final. Tô brincando com você, Leozão. Eu acho que vai ganhar menos. E não porque o time esteja pior. Eu acho que continua sendo um bom time perigoso, mas eu acho que ano passado ganhou mais do que a gente poderia esperar. Então eu acho que vai ganhar menos por isso. Pior que eu concordo com o Léo, eu acho que o time vai ganhar mais também. Divergimos aqui pela primeira vez, vamos ver quem tem. Mas não acho que é um time para ganhar título também. Acho que tem um teto aí que o Wolves vai precisar realmente de uma disrupção muito grande de alguma das estrelas para. E pode ser que aconteça, a gente já viu isso acontecer. Muito bem, vamos para Los Angeles Clippers. Comecei com Mano Mix, agora eu vou para Leozão. Deixa eu só pegar minha colita aqui. Agora a sua cola vai ser grande, viu? Porque olha. Nossa, é verdade, hein? Tô vendo aqui, rapaz. Los Angeles Clippers renovou com James Harden por 2 anos. Trouxe Mo Bamba. Ué, O querido Mo Bamba. Voltou o Batum. Chris Dunn. Derrick Jones Jr., que estava no Dallas. Kevin Porter Jr., meu pai do céu. Saíram do Clippers Paul George, Mason Plumlee, Daniel Theis e ele, Russell Westbrook. Olha, deu um belo remeleixo aí, hein? Deu um belo remeleixo aí. Tudo isso pro Kawhi jogar 33 jogos na temporada e não estar lá nos playoffs. Cara, o Clippers é um time que é um não time, na real, né? Um time imaginário, acho que pode dizer assim. Que é todo ano o Clippers putz, se esse time tivesse inteiro, hein? Olha, se tal cara não machuca, se o outro joga, se não Mas sei. aí, deixa eu te interromper. Olhando para esse time de hoje, dá para afirmar isso também? Se esse time tivesse inteiro? Dá. Porque assim, sendo bem sincero, tipo, o Kawhi Leonard, ele é um cara que ele é muito bom. A gente não vê ele jogar de verdade faz o quê? Uns 5 anos já, desde que o Raptors foi campeão, basicamente. É isso. O Devia James ter Harden é outro aposentado cara. ali, né? Então, pô, isso é grandão, né? O James Harden é outro cara que é muito bom. Ele é um cara que faz um time acontecer. Eu tenho sérias críticas a ele. Mas não dá pra negar que ele é muito bom. Então, assim, são dois caras que você fala assim, pô, um duo desse na NBA, dois caras que conseguem pontuar muito bem. O Kawhi Leonard é um dos grandes defensores. Acho que agora ele caiu muito, obviamente, mas ainda é um bom defensor. São dois caras que são muito perigosos numa série de playoffs. Então é um time que é muito bom. E é um time que tem um elenco de apoio que é muito forte também. Esse time do Clippers, ele tem peças muito boas. Inclusive havia uma grande discussão sobre, tipo, o quanto trazer determinados jogadores para essa equipe do Clippers tipo, atrapalhava vários jogadores ali que eles tinham de se desenvolver. Então, eu acho que é um time que, assim, ele tem muito e se. E eu acho que esse é o grande problema, porque, tipo, a gente não sabe que esse time é de verdade, sabe? A gente não sabe o quão bom ele é de verdade. Porque, beleza, você tem ali o Zubat, por exemplo, que é um ótimo. Eu sou muito fã do Zubat. Eu acho ele um ótimo pivô, assim, um dos melhores da NBA. Só que a gente nunca consegue determinar o efetivo valor dele, porque é um time que, tipo, pô, na hora que o bicho pega, pô, tá sendo dois caras. Tá sem não sei quem. Aí o time nunca joga de verdade. Aí você nunca vai ver. A gente nunca viu, por exemplo, o Clippers, pô, bater de frente num playoff, uma puta série foda com o time inteiro contra N outros times que eles se enfrentam nos playoffs da NBA, sabe? Então, assim, é um negócio que é meio complicado, porque é um time imaginário. É um time que a gente vira e fala assim, pô, o Terrence Mann é muito bom jogador. Mas o quão bom jogador ele é? Ele é um cara que se você entrar numa, sei lá, final de NBA. Ele é um cara que você pode botar pra jogar 38 minutos numa série de final de NBA? Eu não sei. Ele nunca jogou O os jogos desse tamanho assim, sabe? próprio Bones Highland, né, que veio do Miami. Exatamente. Então, assim, é um time que ele tem muitas peças boas. Assim, ó, o plantel, como diria meu avô, do Clippers pra esse ano é Kyle Leonard, James Harden, Norman Powell, Ivica Zubac, o PJ Tucker de cadeira de rodas, Terrence Mann, Derrick Jones Jr., o Nicolas Batum de andador, Bones Haaland, e aí um monte de meia boca e o Kevin Porter Jr. vindo direto da penitenciária.
Então, assim, se você pegar uma rotação ali, é uma rotação ok, sabe? Boa. Você tem ali caras muito bons na defesa, caras que conseguem pontuar. Você tem caras que tiveram muitos muito bons na NBA nos últimos anos. Então, você tem muitas qualidades ali. Se você troca, por exemplo, James Harden e Kawhi Leonard por, sei lá, Nikola Jokic e Jamal Murray, você ia falar que é um time que tinha condição de jogar na final de conferência do Oeste, sabe? Ou alguma outra dupla de superestrelas aí da NBA que consiga jogar efetivamente. Foi o problema que teve com o Paul George, agora que ele foi embora, entre aspas, tá? Perde esse problema da saúde do Paul George, mas é um time que é um time imaginário, que a gente não sabe o quão bom ele pode ser, nem o quão bom ele um dia pôde ser, né? Então, assim, o que eu quero ver do Clippers é se eles conseguem jogar. Eu acho que perderam caras importantes, tá? Óbvio, descontando o Paul George. O Westbrook era um cara que, apesar de eu não gostar tanto dele jogando, ele era um cara importante para esse time, em questão anímica. O Mason Plumlee é um cara que eu gosto. Trouxeram muitos jogadores ali interessantes, vai. O Chris Dunn teve momentos bons, o Eric Jones Jr. teve momentos bons, o Batum já tá velho, mas teve momentos bons. O Mo Bamba é um cara que eu acho interessante, pelo menos para dar uma chance, sabe, para tentar ver se ele consegue desenvolver. Então, assim, tem valores bons. O quanto isso se reflete num time bom vai depender única e exclusivamente da saúde de Kawhi Leonard e de James Harden. Então, sim, eu infelizmente não tenho muito o que falar desse time, além, vamos ver se eles passam mais tempo no DM ou em quadra. Concordo, Leozão. Acho que, inclusive, já adianto aqui que a minha previsão para o Clippers é menos vitórias do que foi na temporada passada. O Clippers terminou com a campanha 51-31, quarta colocação na Conferência Oeste. Mas, cara, sim, não. Sabe aquele elenco super mal formatado, né? Mal escolhido? Para mim é isso que o Clippers aparenta, sabe? Um time sem muita escolha, né? Sem muita. E um time sem alma, né, cara? Um time que você vê assim, muito apático o tempo inteiro. Cara, muito difícil de ver alguma coisa ali que vai sair boa, né? Sempre tem, né? Um time que sempre tá ali figurando em quarto, quinto lugar da Conferência Oeste, fica brigando ali mais ou menos nessa posição. Muito porque, de certa forma, tem jogadores talentosos, né? Não, você mesmo falou, né? À toa tem um James Harden da vida. Mas, cara, infelizmente não é só de bons jogadores que a vida funciona, né? Tem que ter time mesmo, tem que ter jogo coletivo. Eu acho que é o que falta muito ao Clippers. Mano Mix, sua opinião sobre esse Los Angeles Clippers? Pessimista. Eu acho que era um time que tinha muito talento, porém já tinha problemas, né, físicos, principalmente, e piorou. E eu acho que uma ótica interessante para essa discussão do piorou é a gente lembrar que há não muito tempo atrás eles trocaram pelo James Harden, oferecendo, se eu não estou enganado, 3 pick swaps, ou seja, abriram mão de ter a sua própria pique em 3 anos futuros, para depois deixar o Paul George sair em free agents. Não faz sentido você empenhar teu futuro para 9 meses depois você tem um time pior sem ganhar nada com isso, né? Eu abro mão de um pedaço do meu futuro, supostamente isso é para aumentar minhas chances de ter um presente melhor, né? De alguma forma é isso que geralmente as pessoas, organizações fazem quando são racionais. Eu posso até abrir mão de alguma coisa lá na frente para ganhar alguma coisa agora, ou o contrário, abro mão de alguma coisa agora para ganhar alguma coisa lá na frente, enfim. A impressão que eu tenho olhando para o plano do Clippers, se é que havia um plano, é que ele abriu mão de alguma coisa agora para ser pior mais à frente. E aí isso não faz absolutamente nenhum sentido. Esse é um time que continua tendo limitações físicas, porque o Kawhi sempre, qualquer time que tem o Kawhi vai ser um time que vai estar sempre preocupado com isso. O James Harden também não é mais o mesmo que já foi no Prime, então não dá para esperar que ele vá carregar sozinho o time.
caso de fato o Kawhi não consiga jogar em determinado momento. Claro, continua sendo um grande jogador, mas enfim. E não tem mais o Paul George, que também era um cara que vira e mexe se contundia e ficava fora e tudo mais, mas era mais uma grande estrela, né? Então aumentava a chance de você ter pelo menos 2 deles em quadra, enfim. E eu acho que as peças que eles trouxeram, até tem alguns bons jogadores aí no meio, mas nada chegue perto de suprir o que eles estão perdendo, né, com o Paul George. Então, assim, eu sou pessimista, acho que o time é pior do que era no ano passado, e acho que eles pagaram para piorarem, né? Eu acho que uma vez que você empenha futuro, né, de novo, na troca do James Harden, então agora você vai pagar o salário que o Paul George quiser para manter ele. E vai estourar limite, vai estourar cap, tudo bem, você vai pagar. Pagar não. Ou então, se você já sabe que você não vai pagar, não faça a troca do James Harden e se prepara para seguir um outro caminho. Né? Que aí você poderia estar num cenário agora de ter todas as suas picks, um grande espaço salarial para ir buscar alguém, a gente não precisa nem falar de rebuild, não é isso, mas de fazer algum outro tipo de movimentação. E assim, para mim o Clippers é um time que está ficando cada vez com menos chance de ser campeão e cada vez com menos opções futuras. Então eu não gosto. E cada vez mais a ponto da implosão, né? E assim, só para complementar o que o Mano Mixel falou, na troca foi a pick de 2028 sem proteção do Clippers. Então, assim, se a gente pensar no que o Mano Mixel falou, de como esse time tá decaindo, em 2028, o contrato do Harden já acabou, o contrato do Kawhi já acabou, se bobear, a carreira dos dois já acabou, né, no caso. Então, assim, pô, todos os caras bons ali do time, se ficarem, já vão ter 30 mais anos. Então, assim, é uma pick que talvez fosse muito importante para um time daqui 4 anos, que agora tá na mão do Sixers. Então tem também 2 segundas rodadas, uma pick de primeira rodada do Thunder, que agora não vale quase nada, né? Porque o Thunder vai ter uma pick lá de fim de primeira rodada, mas ainda é uma pick de primeira rodada. E aí um swap também. E aí, tipo, eu concordo com o Mano Mixel, eles abriram mão de muita coisa para tentar ter algo que, entre aspas, fosse resolver na hora, e aí não tiveram nem o da hora, nem o do futuro. É isso aí. Para finalizar com chave de ouro, meus amigos, talvez aqui uma das movimentações mais bombásticas que tivemos nessa off-season. Vamos falar do Dallas Mavericks, o time que quase chegou lá, só pegando a minha colinha aqui. Opa, o Mavericks terminou em 5º lugar na Conferência Oeste da temporada passada, com 50 vitórias e 38 derrotas. Nesse ano, trouxe aí ele de volta a Dallas, hein? Spencer Dinwiddie está de volta a Dallas Mavericks. Além dele, Quentin Grimes, vindo aí do Pistons, mas jogador que estava muito forte aí no New York Knicks. Najee Marshall, jogador do Pelicans. E ele, Klay Thompson. O homem chegou em Dallas, meus amigos. Será que o Klay vai formar Splash Brothers com o Luka Doncic? Além disso, tivemos a saída de Josh Green, Tim Hardaway Jr. e Derrick Jones Jr. Acho que eu comecei aqui com o Leozão na última. Mano Mixel, chegou a vez do meu tesouro? Eu acho que não, tá? Ah, não, mano. Isso não era a resposta correta. Eu acho que eles estão fazendo uma aposta no Klay Thompson, principalmente. Se a gente for pensar qual é o fato novo em Dallas, de fato, com suposto potencial para mudar o patamar desse time, é o Klay Thompson. Em determinado nível, eu acho que eles vão na direção certa, porque eu acho que o Klay Thompson vem para ocupar um espaço na posição 3, que eu acho que é exatamente onde eles tinham talvez a pior posição do time, e aí eles poderiam conseguir subir ali de patamar nesse sentido. Agora, eu não sei se o Klay Thompson ainda é esse cara, eu acho que não. Eu acho que o Klay Thompson ainda tem condições de ajudar um time, sim. Vai ser provavelmente um arremessador de 3 pontos perigosíssimo em qualquer lugar que ele for, em qualquer momento da carreira. Tudo bem que tem umas noites que ele erra tudo, mas tudo bem, todo mundo tem mão gelada às vezes, né? Até eu de vez em quando erro. Eu não esperava algum tipo de reação de vocês, mas vocês já estão tão acostumados com as minhas besteiras que vocês nem dão risada mais. Então, ele vai ser um arremessador perigoso, mas acho que ele já não é, já há bastante tempo, um bom marcador de perímetro, que é uma coisa que ajudaria o Dallas.
Então, eu não vejo esse time melhorando o suficiente. Eu acho que é um time que melhorou na trade deadline, endereçou gaps que eram tão gritantes, mas tão gritantes, que mesmo trazendo jogadores que, na minha opinião, são bons jogadores, mas não passam nem perto de serem excelentes, que é o caso do PJ Washington e do Daniel Gafford, desculpa, Leozão, por criticar o Deus Gafford. Mesmo esses jogadores sendo apenas bons e não excelentes, o salto de qualidade no time foi muito grande, porque era gritante que as deficiências que o time tinha nesse sentido. Então isso melhorou muito. Eu até acho que o Klay Thompson pode ser uma opção interessante, pode ajudar em determinados momentos, mas eu não acho que muda o time de patamar. Então, eu ficaria surpreso se o Dallas repetisse, principalmente a campanha de playoffs, né, do ano passado. Eu acho que de temporada regular pode até superar, porque a campanha de temporada regular não foi boa, até porque 2/3 da temporada regular foram antes dessas trocas, e ali o Dallas tinha muitos problemas. Então, eu até acho que pode superar, adiantando meu palpite, o número de vitórias, mas eu não vejo o suficiente para ser campeão. Eu não vejo esse time ganhando. Se pegar um Celtics de novo pelo caminho, vai ficar pelo caminho. E acho até que um OKC mais maduro pode deixar eles pelo caminho. Outros times do Oeste, a gente precisa entender como que vai ser a dinâmica, mas eu ficaria surpreso se eles ganhassem do Nuggets do ano passado. A gente não tem certeza como vai ser o Nuggets desse ano, mas enfim. Do próprio Bucks, eu acho que a gente tem que esperar mais, então eu acho que é um time que pode estar acima. Então eu vejo uma prateleira ali abaixo, então eu não consigo apostar no Dallas como é um time que, se bobear, pode cair no colo dele, sim, mas eu não consigo apostar que chegou a vez do tesouro, Rafa. Leozão, vai, fala pra mim que você tá mais otimista. Joga esse sentimento pra fora. Não, assim, eu tô mais otimista no sentido que eu acho que talvez Dallas tenha trocado algumas peças que eram completamente improdutivas por algumas que podem ser produtivas, tá? Então, por exemplo, tirando o Klay Thompson, tá? Que o Klay Thompson tem um asterisco que é qual Klay Thompson a gente vai ter. Ele é o cara que não tava chutando nada no Warriors agora nesse fim de passagem dele, ou ele é o cara que, sei lá, fazia 20 pontos em um quarto, sabe? Tipo, é meio que encontrar nessa balança quem vai ser o Klay Thompson, porque assim, acho que fisicamente para defesa ele não vai voltar a ser o que ele foi um dia. Então, o quanto ele talvez aceite reduzir minutos e o quanto ele vai conseguir produzir devolvendo, né, por esses minutos que ele tiver em quadra e tal. Então, eu acho que esse é um asterisco à parte, tá? Mas em questão de certas aquisições, eu acho que assim, o Quentin Grimes é um cara que é interessante, porque ele assim, é um cara que chuta uma bolinha ou outra de três, que pode ajudar na defesa. O Najee Marshall é um cara que também, assim, tipo, não é o cara que vai resolver o problema, mas é um cara que, tipo, ele colabora, talvez mais do que, por exemplo, o Tim Hardaway Jr. colaborava nesse time, sabe? Ou o que o Derrick Jones Jr. fez nos playoffs da temporada passada, que foi algo totalmente fora da curva, que a gente sabia que ele não ia repetir, tanto que na final ele não fez de novo. Talvez caras que vão suprir essas lacunas, de serem caras que vão entrar na rotação, que vão talvez jogar ali 15, 20 minutos e produzir em determinadas áreas que o Dallas precisa. Eu ainda acho que tem várias lacunas que esse elenco precisa preencher, tá? E talvez seja esse o foco para as próximas temporadas. Mas eu concordo com o Mixel que, assim, eu não espero que Dallas chegue tão longe quanto chegou a temporada passada, tá? Apesar de eu entender que algumas peças foram trocadas de forma positiva, eu também entendo que outros times talvez não estejam numa maré tão negativa quanto estiveram na temporada passada. E aí, tipo, isso vai pesar contra a Dallas. Eu duvido muito que eles repitam a mesma produção da temporada passada. Dito isso, eu acho que é um time ainda muito perigoso. Eu acho que é um time que, em playoffs principalmente, eles têm dois aspectos que são muito fortes, falando de qualquer time de playoff. Uma defesa que é muito bem encaixada. Acho que a defesa de Dallas, óbvio, vamos ver como é que vai ser durante a temporada, né? Mas o que mostrou na temporada passada é uma defesa que é muito forte, que óbvio não conseguiu defender o jogo do Celtics, mas que ninguém conseguiu defender também, então beleza, faz parte. Que pode evoluir para essa temporada, com uma temporada inteira trabalhando com esses jogadores, com essa ideologia e etc. O quanto isso consegue evoluir na questão defensiva. E que você tem dois caras que podem ganhar o jogo sozinho para você, sabe? Então, tipo,
Você vai para um playoff de NBA tendo, por exemplo, o Luka jogando no prime dele e com uma defesa muito forte, você pode chegar longe, sabe? Eu acho difícil que você consiga ganhar só com isso. Que foi meio que a gente viu na temporada passada. Na final, o Luka jogou pra cacete e só. Então, assim, eu não acho que o Dallas adicionou jogadores para conseguirem suprir essa falta. Exceção feita se o Klay Thompson voltar a jogar pra cacete. Porque daí você vai ter, tipo, vai ter que dobrar em cima do Luka, ele vai achar um passe de costas pro Klay Thompson na zona morta, ele vai fazer 38 pontos, chutando paradinho ali da zona morta na frente do teu banco e fazendo comemoraçãozinha na tua cara. Entendeu? Então, assim, eu acho que Dallas tende a não repetir algo que fez ano passado. Mas eu acho que ainda existe um teto para determinadas evoluções dentro desse time que, acontecendo, podem levar muito para esse patamar. Mas eu pessoalmente não acredito que elas vão acontecer, tá? Muito bem, vocês estão pessimistas com o meu tesouro. Não acho que tá tão difícil assim, não. Mas ele vem para brigar pelo MVP. Isso eu Vem, confio seriamente. vem. Eu acho que o grande problema é a defesa de perímetro mesmo. Isso ficou nítido na final. Sem ter alguém para defender o perímetro e só com a defesa de garrafão, que é uma defesa muito boa mesmo do Mavericks, eles são um alvo fácil, né? Presa Eles são fácil do muito Furkan. vulneráveis, né, em algumas situações. Isso machuca muito contra alguns times. Exatamente, que foi o caso do Celtics. Para mim, o pior encaixe da final para uma final pro Dallas era esse, inclusive. Sim, disparado. Muito bem, Leozão. Temos nessa volta triunfante baliza dos deuses e arranhada de para-choque ou não? Temos, com certeza. Sempre temos, né? Esse é o ponto. A E gente para sempre quem tem. vamos? Eu acho que a gente pode falar que a nossa baliza de ouro, a baliza dos deuses, né? Nesse retorno aqui triunfante dia de 3, eu acho que ele vai retornar um fato que ocorreu no fim do mês passado e começo desse mês, que foram as Olimpíadas. Uou, E... Então, nossa baliza dos deuses é para toda a delegação brasileira aí, seu grande desempenho olímpico. 20 medalhas, não me falha a memória, é o total, isso aí. então ótimo desempenho brasileiro, em especial para Rebeca Andrade, que virou a maior medalhista da história do Brasil, a maior atleta olímpica da história do Brasil, né? Derrotando Simone Biles e seu documentário na Netflix. Nem a Netflix derrubou Rebeca Andrade, então as grandes corporações não conseguem bater de frente com o esporte brasileiro, sem dinheiro, sem incentivo, sem nada, além de vontade e desespero. Então, muito legal o desempenho que o Brasil teve, em especial as atletas, né, brasileiras que conquistaram todos os ouros do Brasil nessa Olimpíada. Então, parabéns mais do que especial aí para Ana Patrícia e Duda, para Bia Souza e para Rebeca Andrade, as 3 medalhistas douradas do Brasil, mas no geral, a baliza dos deuses vai para performance brasileira aí, suas incríveis histórias de superação, porque para ser atleta olímpica no Brasil, ou você é herdeiro ou você se superou mais do que todo mundo na vida. Muito bem, Leozão. Ótima homenagem. Parabéns, viu? E a arranhada de para-choque? A regra de para-choque vai para mim mesmo, que Uou! então, 2 domingos atrás, 2 domingos? Não, domingo passado, na real, não esse agora, né, que a gente tá gravando dia 20, revelando bastidores aqui do Ed 3. Então, sem ser dia 18, no dia 11 de agosto, esse que vos fala foi ao Pão de Açúcar para fazer compras matinais, como um bom idoso, às 8 da manhã de um domingo. Perfeito. E na Super saída entendo. do estacionamento, um estacionamento todo ruim para sair, uma curva muito fechada, uma leve desatenção e um carro na parede. Que após muito desespero, pensar que caralho, eu vou apanhar em casa, meu Deus, que fudeu, fiz merda, caralho. Não aconteceu nada com o carro. Graças a Deus a parede lá do estacionamento tinha aqueles emborrachadinhos. O carro tava devagar, então nada aconteceu, mas a amassada de para-choque vai para mim aí que já passei por esse desespero. Parabéns, Leozão. Humildade é tudo. Muito obrigado. Mano Mix, suas considerações finais. Apenas que é um grande prazer estar de volta com os senhores. Muito Senti falta. bem. Também senti falta desse humor, dessas risadas.
E caso você que nos ouviu nesse episódio não conheça ainda, jogue no Google Topic, uma pequena van. Caso você também esteja aí indeciso, achando que você pensa uma coisa e fala outra, escute os conselhos de Leonardo Scarano, porque realmente são frases e Grande conselhos ali A demagogia é antagônicos. uma arte, não é para Antagônicos. qualquer um. Ser demagogo é algo que demanda muito do seu eu interior. O eu lírico, ele não pode ser tão direto ao ponto, entendeu? Pessoal, quem ouviu essa frase agora, por favor, fazer um pix pra gente pagando a sessão de terapia, beleza? E se você quiser continuar antenado, fique bem, assista, veja, escute o Ed 3 na sua plataforma de distribuição de podcast, no YouTube, aonde você quiser, nos cortes do TikTok. É um prazer, é uma honra estarmos de volta. A partir de agora, vocês vão encher o saco de ouvir a gente, porque até a próxima semana estaremos aqui novamente. Um grande abraço, fiquem bem, valeu e até lá. Valeu!